You're too slow! E ai, seus tetolas, tudo beleza? Hoje vou continuar a teoria da Ginny, bora pro vídeo. Espinária estava lutando contra Goku na corporação Cápsula. Ginny tinha proibido sua filha de se transformar, já que aquilo fazia parte do seu treino. Goku acerta um soco forte no estômago de Espinária, e diz que ela era incrível. Ele quase não estava se contendo para lutar com ela. Espinária diz para seu irmão se transformar em Super Saiyajin Blue. Goku diz que não ia fazer isso. Espinária fica irritada, e pergunta se seu irmão estava subestimando ela. Goku diz que não, já que ele também estava levando aquela luta como um treino. Trunks diz que apesar de muito forte, Espinária ainda não estava perto de alcançar o Sr. Goku. Ginny diz que era verdade, e que ultimamente os treinos dela não estavam dando bons resultados. Hunt pergunta se Espinária estava deixando de treinar. Ginny diz que era exatamente o contrário. Espinária treinou tanto na vida dela, que treinos comuns não estavam mais ajudando ela a se fortalecer. Trunks diz que seu pai Vegeta disse a mesma coisa. Ele falou que ele já alcançou o limite máximo que ele podia chegar com a câmara de gravidade. Se ele quisesse se fortalecer mais, deveria procurar outros tipos de treinamentos. Hunt diz que não treina tanto quanto eles, mas acha que pode se transformar em Super Saiyajin 2. Ginny diz que talvez ela tenha uma ideia de alguém que possa dar um treinamento diferenciado aos três. Mestre Kami pergunta o que Ginny disse. Ginny diz que o mestre era lendário nos seus treinos clássicos. Mestre Kami pergunta como ele iria treinar três Saiyajins com poderes muito maiores que os dele. Ginny diz que o mestre sempre sabia o que fazer. Mestre Kami diz que talvez tenha uma coisa para os três, mas era muito arriscado. Espinária diz que ela queria se fortalecer mais, como sua mãe e seus irmãos. Kami diz que a garotinha era cheia de energia, então ele ia falar seu treino. Trunks diz que o Sr. Goku já contou sobre os treinos de leite e de carregar sua tartaruga pesada. Sinceramente, ele acha que isso não ia funcionar. Kami diz que não estava pensando nisso, mas sim na ilha ancestral. Ginny diz nunca ter ouvido falar dessa ilha. Mestre Kami diz que ela fica ao norte da sua casa, e que ela pôde fazer um guerreiro alcançar seu ápice. Espinária diz que iria logo para essa ilha. Kami coloca seu cajado na frente dela, e diz que essa ilha é muito perigosa, e não do tipo perigosa comum. Ele nem mesmo deu esse treino especial para Goku, pois ele poderia morrer facilmente com esse treinamento. Hunt diz que eles são muito mais fortes que o seu tio quando era criança. Kami fala que não está falando do Goku criança. Ginny fica surpresa. Kami fala que essa ilha vai testar os limites físicos e mentais, fora o autocontrole do seu próprio Ki. Goku possui uma mente bem bagunçada às vezes, por isso ele não iria conseguir passar por esse treinamento. Trunks diz que parece mesmo um desafio à altura da nova geração. Kami diz que a ilha vai levar eles aos limites físicos e mentais. Pode ser que eles morram no processo, por isso eles precisam pensar muito bem antes de ir. Ginny diz para eles não irem. Isso era absurdo, eles são só crianças. Kami diz que era verdade, mas eles queriam um desafio para superar seus limites. Ele não pode oferecer nada além disso, já que seus treinos não seriam o bastante para fortalecer as crianças. Se quiserem ficar mais fortes, esse é o único caminho. Espinária diz que iria tentar. Quanto mais desafiador, mais ela pode ficar forte. Trunks diz que também vai aceitar, mas primeiro, ele iria buscar algumas sementes dos deuses. Hunt fica um pouco assustada, e Espinária abraça ela, e diz para ela que elas iam vencer esse desafio. Elas são as garotas mais fortes do mundo. Ginny pergunta ao mestre se ele estava dando um treino que ele sabia que as crianças iam vencer. Não é. Kami diz que na verdade, é muito provável que as crianças acabem morrendo. Por isso era melhor deixar as esferas do dragão preparadas. Espinária fica irritada, e pergunta se ele duvidava do potencial delas. Kami diz que na verdade, nesse treino, poder não vai ser a única coisa que eles vão precisar. Assim que Trunks volta com as sementes dos deuses, Kami diz para eles seguirem ao norte, que sua irmã, vovó Uranai, vai estar esperando eles na ilha. Hunt pergunta do porquê a vovó estava lá, se nem mesmo poder de luta ela tem. Kami diz que ela vai guiar eles até o local do treino, depois ela iria embora, para não morrer. Ginny pergunta se as crianças tinham certeza disso. Trunks e Espinária acenam com a cabeça, e Hunt diz que ia tentar. Os três saem dali, e Ginny diz boa sorte para eles. Kami fala que eles iam precisar. Ao chegar na ilha, vovó Uranai diz para eles irem logo, que ela não queria morrer. Ela leva eles ao canto mais escuro e sombrio da ilha, e Espinária sorri, e diz que dava até um frio na barriga. Vovó Uranai diz que era aqui o lugar. Ela estará torcendo por eles na casa do seu irmão. Trunks diz que esse lugar era estranho. Espinária diz que curtia lugares misteriosos. Neste momento, um poder atinge as costas de Hunt, a jogando contra uma raiz de árvore. De repente, Raditz aparece, e diz que sua filha era uma vergonha para a raça Saiyajin. Trunks fica surpreso, e pergunta o que o Sr.
Raditz estava fazendo ali? Hunt se levanta e pergunta do porquê seu papai a atacou. Por acaso ele estava sendo controlado por Babidi ou algo assim? Raditz diz que não tolerava que sua prole fosse uma Saiyajin fraca para o exército do grande Frieza. Trunks pergunta do que ele estava falando. O Frieza era inimigo deles. Vegeta aparece e manda Trunks calar a boca, senão ele iria ser morto. Trunks pergunta do porquê seu papai estava com o uniforme dos homens de Frieza. Espinária diz que isso era muito estranho, pois o Raditz e o Vegeta pareciam mais jovens do que o normal. De repente, alguém diz para a Espinária que era bom ela não fazer besteira, senão ela iria morrer de novo. Espinária fica muito assustada e vê seu pai Nappa. Nappa pergunta o que foi, até parece que está havendo um fantasma. Espinária fica tremendo e diz que isso era impossível, seu pai tinha perdido sua alma no outro mundo. Ela viu isso com seus próprios olhos. Trunks diz que era óbvio que aqueles não eram seus pais de verdade, seus Kis estavam muito estranhos e sinistros. Vegeta pergunta o que aquele fedeiro pensava em fazer. Por acaso iria desafiar seu próprio pai? Trunks se transforma em Super Saiyajin e parte pra cima de Vegeta, o acertando um soco, mas nada acontece. Vegeta chama Trunks de fedeiro mal criado e acerta um soco muito forte no rosto dele, fazendo Trunks colidir com várias pedras. Raditz pega sua filha pela cabeça e arrasta ela pelo chão. Nappa aparece na frente de Espinária e pergunta onde estava a mamãezinha dela para protegê-la. Espinária acerta um chute no rosto de Nappa, que não faz nada contra o Saiyajin gigante. Nappa faz seu ataque capa, fazendo Espinária ser jogada para trás. Jin, que estava vendo tudo pela bola de cristal da vovó Uranai, se pergunta como isso era possível. O Nappa havia morrido faz anos. Mestre Kami diz que aquele não era o verdadeiro Nappa, mas sim uma projeção idêntica do Nappa maligno que chegou na Terra faz anos. Jin diz se lembrar, o Nappa matou seu filho e o Piccolo, mas porque ele parece mais poderoso que o normal. Vovó Uranai diz que quanto mais poder as crianças usam para lutar, mais fortes os inimigos da ilha ficam. Jin fica assustada e pergunta se haviam mais inimigos além dos Saiyajins. Kami diria que sim. Trunks faz uma explosão de energia contra seu pai, mas Vegeta diz que isso era uma vergonha, esses ataques não machucavam nenhuma mosca. Se quer ferir alguém, é assim que deve atacar. Vegeta faz o Galactic Gun e Trunks cruza seus braços e uma enorme explosão ocorre. Espinária fica preocupada, mas Nappa segura o seu braço e diz que era com ele que sua filha estava lutando. Nappa joga a Espinária com tudo contra o chão, fazendo Espinária cuspir sangue. Hunt tenta se levantar com dificuldade, mas Raditz chuta seu estômago com força, fazendo Hunt vomitar sangue. Raditz diz para sua filha não ficar triste, pois ela iria deixar de sofrer em breve. Trunks tenta se levantar com dificuldade, e Vegeta pousa na frente dele, e pergunta se Trunks ainda se considerava filho do príncipe dos Saiyajins. Trunks diz que ele era filho de Vegeta, o Saiyajin mais forte do universo, não filho de uma sombra. Vegeta fica irritado, e parte pra cima de Trunks. Trunks se esquiva do ataque de Vegeta, e acerta um soco forte no estômago dele, o jogando pra trás. Trunks sorri, e diz que ele conseguiu ferir o orgulhoso príncipe. Vegeta diz que foi sorte. Trunks diz para as meninas, para elas confiarem nos seus poderes. Essas versões malignas dos seus pais estavam tentando fazer eles desacreditarem na própria força, basta acreditar nos seus poderes. Espinária diz que nem precisava falar. Nappa manda a Espinária calar a boca. Jamais conseguirá vencer o grande Nappa. Ele vai mostrar. Espinária se transforma em Super Saiyajin e segura o soco do Nappa, o deixando assustado. Espinária diz que aquele ser não era seu pai e nunca iria sequer chegar aos seus pés. Espinária solta um ataque que transforma Nappa em poeira cósmica. Vegeta diz que isso não significava nada, mas Trunks acerta um chute nele e faz uma esfera de energia que atinge Vegeta em cheio, o destruindo. Hunt acerta um chute no seu pai e se transforma em Super Saiyajin. Raditz pergunta como ela ousava desafiar seu próprio pai. Hunt diz que ele não era seu pai, não passava de nada além de um verme. Hunt faz o sábado acidental, explodindo Raditz. Jin diz que eles conseguiram, eles eram formidáveis. Kami diz que eles passaram pelo primeiro desafio. Jin fica séria de novo, e Trunks diz que apesar de tudo, aquilo não foi tão difícil. Espinária diz que era verdade, talvez o mestre Kami estava enganado sobre esse tal treino especial. Hunt diz que não importa que tipo de sombras apareçam, eles conseguiriam vencer todos. Não tenham tanta certeza. Nossa, que episódio legal. Sei que ninguém gosta da nova geração de Saiyajins, porque o seu cérebro é burro. mas eu tô a fim de dar mais destaque pra eles, mesmo que ninguém goste. Se não tá a fim de ver isso, procura outros vídeos do canal pra ver. Sei lá, se você chegou até aqui, escreva nos comentários, nova geração de Saiyajins. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, galera.